Em 1962, uma vinheta musical criada por Heitor Carrilho fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras da rádio e chegou à televisão, e ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, o que não deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de letra A, aquecer a casa e os corpos, letra B, evitar a entrada do frio na casa e nos corpos, letra C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos, letra D, diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos, letra E, aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Aqui, quais são as incorreções? Ele fala que não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. É o contrário. Dentro da calorimetria, a gente vai ter o princípio da termodinâmica, que sempre vai dizer que uma reação espontânea, dentro de um circuito fechado, ele está sendo caracterizado pela transferência de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. Dessa forma, tanto na química como aqui na física, nós podemos associar o calor ou a nossa temperatura, onde um meio que tenha maior temperatura vai passar espontaneamente para um de menor temperatura. E essa transferência de energia, é o que nós chamamos de calor. Esse calor é a transferência de energia. E ele sempre ocorre do meio que está mais energético, que está com maior temperatura, para o de menor temperatura. A partir disso, o que nós podemos fazer? O calor, ele não vai, o frio, pensando assim, ele não vai ir para um local. O que acontece é perder calor. Nós nunca passamos frio. Nós sempre perdemos calor. Nós sentimos frio porque nós perdemos calor. Para solucionar essas incorreções, devemos associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de. Respondendo aqui, a porta ela estará tampando a casa para evitar perda de calor. E as luvas, vamos desenhar uma luvazinha aqui, uns dedinhos. As luvas vão estar aqui para impedir que entre em contato com o ar e assim a mão acaba perdendo calor para o ar. Então, nossa está falando para perder o calor. Nós vamos tentar impedir isso. Então, nossa resposta tem a ver com isso. Letra A, aquecer a casa e os corpos. Não. Evitar a entrada do frio. O frio não entra. Princípio da termodinâmica. Letra C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Nossa resposta aqui, letra C. Por que não letra D? Diminuir a entrada do frio. Voltamos, o frio nunca entra. É o calor que sai e assim nós sentimos frio. Então tá errado também. Aquecer a casa? Não. As luvas, elas não estão aqui como fonte de energia, não estão aqui como fonte de calor. Elas não vão aquecer, elas só vão diminuir a perda de calor. Então nossa resposta mesmo aqui é a letra C. Vamos ficar com esse gabarito aqui.